Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso Ponto Jus, o curso que vai com você até a sua aprovação na segunda fase da OAB em Direito Penal. Eu estou aqui hoje com um pequeno machucadinho na cabeça, creio que todo mundo consegue ver. Estou falando isso só por um motivo, para que você não fique observando o machucadinho. Tem um machucadinho aqui mesmo, dei uma ralada aqui na testa e como minha cabeça ela é grande, a minha testa é grande, né? Eu só tenho testa praticamente, talvez você fique pensando, será que o professor tinha esse machucado? Não tinha? E eu não tinha, tive um pequeno acidente doméstico, está tudo bem, então se concentre na aula, se concentre no conteúdo. Antes, porém, eu queria contar uma pequena história para você, uma história bastante conhecida, bastante antiga, talvez você já conheça, mas creio eu que tenha aplicação para o momento que você está passando. É a história de uma pessoa que queria enganar um mestre bastante conhecido em determinada região. Ele então pegou um pássaro e colocou atrás das costas e pensou assim: vou perguntar ao mestre se o pássaro está vivo ou se está morto. Se ele disser que está vivo, eu aperto o pássaro e mato e digo: você errou. Se ele disser que está morto, eu apresento o pássaro vivo e ele erra. Não tem como o mestre escapar dessa. Muito bem, essa pessoa pegou o pássaro e foi até o mestre e perguntou: mestre, tem um pássaro nas mãos. Ele está vivo ou está morto? O mestre parou, pensou e respondeu: o poder da vida e da morte está nas suas mãos. Muito bem, aqui, em relação a você na prova da OAB, o teu sucesso, nesse momento, está nas suas mãos. Só você é que pode definir se você vai ser aprovado na prova da OAB ou não, no sentido de que você é que vai conduzir os seus estudos. Você tem que ser disciplinado, você tem que ser determinado, você tem que estudar, você tem que ser incansável nesse momento. Creio eu que você talvez tenha uma vida bastante corrida, questões familiares, tem que trabalhar e ainda tem que se preocupar com a prova da OAB. Eu sei que é difícil, eu sei que é bastante difícil, mas eu também sempre tenho lembrado, é possível. Um monte de gente já passou, agora é a sua vez. Então vamos lá, força, está nas suas mãos e eu tenho certeza que juntos a gente vai conseguir chegar na sua aprovação. Muito bem, vamos mais uma questão aqui da prova da OAB, prova número 19, formulado pela FGV, questão número 1. Na tela, João estava dirigindo seu automóvel a uma velocidade de 100 km por hora, em uma rodovia em que o limite máximo de velocidade era 80 km por hora. Nesse momento, foi surpreendido por uma bicicleta que atravessou a rodovia de maneira inesperada, vindo atropelar Juan, condutor dessa bicicleta que faleceu no local em virtude do acidente. Diante disso, João foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 302 da Lei 9.503 de 97. As perícias realizadas no cadáver da vítima, no automóvel de João, bem como no local do fato, indicaram que João estava acima da velocidade permitida, mas que, ainda que a velocidade do veículo do acusado fosse de 80 km por hora, não seria possível evitar o acidente e Juan teria falecido. Diante da prova pericial, constatando a violação do dever objetivo de cuidado pela velocidade acima da permitida, João foi condenado à pena de detenção no patamar mínimo previsto no disposto legal. Considerando apenas os fatos narrados no enunciado, responda aos itens a seguir. Pessoal, volta aqui para mim. Aqui, a situação é de um acidente de trânsito. João ele conduziu o seu veículo, o limite de velocidade era de 80 km por hora e ele estava a 100 km por hora. De repente, uma pessoa com uma bicicleta, o Juan, ele atravessa a frente de modo inesperado, o João atropela o ciclista e o ciclista falece. O João ele foi denunciado pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, artigo 302 do CTB. Muito bem, a questão aqui, realmente João, a conduta dele praticou
o motivo da morte do Juan? É esse que é o ponto, é isso que nós temos que pensar. E isso dentro do direito penal, não dentro do naturalismo. Com certeza, a causa da morte do Juan foi um impacto do veículo, mas isso aí é questão de lei das leis da física, isso não nos importa agora. Nos importa dentro do direito penal. Dentro do direito penal, a conduta do João que causou a morte do Juan, o que é isso? Como assim causou? Claro que causou foi um impacto, não é disso que nós estamos falando. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Qual foi a conduta do João? A conduta do João foi trafegar acima da velocidade permitida. É isso que nós estamos falando. Ele trafegou acima da velocidade permitida. Aí vamos fazer a seguinte pergunta agora. E se ele estivesse trafegando dentro da velocidade permitida, a 80 km por hora? A perícia foi contundente. A perícia disse que, mesmo que ele estivesse a 80 km por hora, o resultado teria ocorrido. Então, nós podemos concluir que não foi a ação do João de trafegar acima da velocidade que causou a morte de Juan. O que causou a morte de Juan foi o Juan ter atravessado a rodovia de forma inesperada com a sua bicicleta. Deu para entender? Muito bem, onde que está isso? Está no artigo 13 do Código Penal. Esse artigo 13 já caiu em outras questões, nós já falamos em outras questões aqui. É um artigo muito importante, você tem que levar para a sua prova, você tem que conhecer esse artigo. Muito bem, vamos às questões então formuladas pelo examinador. A. Qual o recurso cabível da decisão do magistrado, indicando seu prazo e fundamento legal? Resposta. O recurso cabível da decisão do magistrado é a apelação no prazo de 5 dias, pois, nos termos do artigo 593, caput e inciso 1, caberá apelação no prazo de 5 dias das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. Volta aqui para mim. Pessoal, questão aqui versando sobre recurso. Creio eu que você já está estudando para a parte da prova de direito penal referente a recursos. Então você já sabe, no Código de Processo Penal, onde estão os artigos que digam respeito ao recurso. Ora, você já sabe, da sentença condenatória ou absolutória, cabe qual recurso? A apelação. Aí você tem que mostrar para o examinador que você sabe onde está isso. O endereço lá no Código de Processo Penal, artigo 593, caput, inciso 1. Outra coisa, pessoal, vá observando aqueles que têm dificuldade em escrever. Quero lembrar, vá observando aqui como que eu formulei a resposta, para que você saiba como formular a resposta. O examinador faz uma pergunta: qual recurso cabível? Olha como que eu comecei a resposta. O recurso cabível, tá certo? Então ele está fazendo uma pergunta, você responde a pergunta com mais ou menos com as palavras que ele formulou. Então, qual o recurso cabível da decisão no magistrado? O recurso cabível da decisão no magistrado é a apelação. Você já sabe que é apelação, mas você tem que saber como formular isso para você ganhar pontos. Ele quer saber onde está isso. Aí eu vou colocar lá, nos termos do artigo 593. Você pode colocar outra expressão sinônima. Lembre dessa expressão, guarde uma expressão. Conforme artigo 593, nos termos do artigo 593, tal qual prescreve o artigo 593, e assim por diante. Tá certo? Aí você pega o artigo 593 e praticamente transcreve na sua resposta. Isso vai fazer com que a sua resposta fique correta e fique com um português claro e você pontue. Segunda parte da questão: qual a principal tese jurídica de direito material a ser alegada nas razões recursais? Resposta: em razões recursais, a principal tese jurídica de direito material a ser alegada é o pedido de absolvição por prova de que o excesso de velocidade de João não foi a causa da morte da vítima. Assim, nos termos do artigo 13 do Código Penal, que prescreve que o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa.
sendo causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. O laudo foi conclusivo ao dizer que, mesmo que João estivesse no limite de velocidade, o resultado teria ocorrido. Assim, sua conduta não pode ser tida como causa e o resultado morte da vítima não pode ser imputado a João. Muito bem, segunda questão. Ronaldo foi denunciado pela prática do crime de integrar organização criminosa por fatos praticados em 2014. Até o momento, porém, somente ele foi identificado como membro da organização pelas autoridades policiais, razão pela qual prosseguiu o inquérito em relação aos demais agentes não identificados. Arrependido, Ronaldo procura seu advogado e afirma que deseja contribuir com as investigações, indicando o nome dos demais integrantes da organização, assim como esclarecendo os crimes cometidos. Considerando apenas as informações narradas, responda aos itens a seguir. Pessoal, volta aqui para mim. Aqui a questão versa sobre organização criminosa. Por favor, não confunda com o crime de associação criminosa. Organização criminosa é um crime que é tratado, ele é disciplinado por uma lei, ele é todo disciplinado por uma lei, Lei 12.850 de 2013. A associação criminosa é o crime que antigamente tinha o nome de quadrilha ou bando, está no artigo 288 do Código Penal. Muito bem, a questão versa sobre organização criminosa. Para você matar essa questão, você tem que conhecer essa lei. Se você ao menos sabe que existe essa lei, a hora que você está na prova, estudando a questão e vai responder, você lendo a lei, mesmo que você não queira, você tropeça no artigo e responde a questão. Tá certo? Vou mostrar aqui para vocês. Vamos para a resposta, a primeira parte. Existe alguma medida a ser buscada pelo advogado Ronaldo para evitar a aplicação ou cumprimento de pena no processo penal pelo qual foi denunciado? Em caso positivo, qual? Em caso negativo, justifique. Resposta: sim. Como Ronaldo está arrependido e deseja contribuir com as investigações, a medida a ser buscada pelo advogado de Ronaldo, visando evitar a aplicação ou cumprimento de pena no processo pelo qual foi denunciado, é acordo de colaboração premiada, que nos termos do artigo 4º caput da Lei 12.850/2013, poderá ser requerido pela parte, sendo concedido o perdão judicial, devendo a colaboração levar a um dos resultados expressos nos incisos de referido artigo. Então, pessoal, volta aqui para mim. Veja você que nesse artigo 4º, esse artigo 4º é muito importante, é o artigo que fala da colaboração premiada. Esse artigo 4º você tem que conhecer. Esse artigo 4º também, em seus incisos, em seus parágrafos, ele vai matar a segunda parte da questão. Vamos ver. É possível um dos agentes identificados por Ronaldo ser condenado exclusivamente com base em suas declarações? Fundamente. Resposta: não. Nos termos do artigo 4º, parágrafo 16 da Lei 12.850/2013, que trata da colaboração premiada, nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador. Pessoal, volta aqui para mim. Você sabe que a colaboração premiada, como o próprio nome já diz, é aquela colaboração que um dos membros da organização criminosa dá a quem está fazendo a investigação, seja a Polícia Federal, seja o Ministério Público. Ele faz uma colaboração e recebe um prêmio. Qual é o prêmio? Diminuição da pena ou extingue-se a pena, ele não é punido por nada. Muito bem. Essa colaboração premiada, ele faz delatando, apresentando alguma... Ele dá um depoimento. Ele dá o depoimento, mas esse depoimento, não adianta ele só dizer, ó, foi o fulano que fez isso, fez aquilo. Esse depoimento tem que chegar a algum resultado prático para a investigação. Por exemplo, identificação de outras pessoas. Por exemplo, desmantelamento da organização criminosa. Por exemplo, se a vítima está em cativeiro, localização da vítima. Por exemplo, apreensão de bens, objetos, produtos de crime. Então, a colaboração premiada tem que chegar a uma dessas finalidades descritas em lei. Porém, somente o depoimento
do colaborador não pode fundamentar uma sentença penal condenatória contra quem ele delatou. Deu para entender? É isso que o examinador queria que você respondesse. Está aqui, agora você sabe, uma nova pergunta nesses termos, você saberá enfrentar. Pessoal, vamos ao nosso primeiro intervalo e nós voltamos já já.